no meu modo de pensar, vencer na favela é você ter uma vida digna. É você ter uma boa profissão, você dar o que a sua família necessita, o que a sua família precisa. Isso é vencer na favela. Se for dessa forma, eu posso dizer que eu venci na favela. Foi porque a gente não via uma melhora em tempo suficiente para que as nossas filhas tivessem acesso a uma boa educação e tivessem uma segurança de qualidade. Técnico na radiologia, professor, ele veio para Portugal e recomeçou a vida numa fábrica de leitões. Ouviu uma frase que a mulher dele sempre dizia: vamos para a Europa, amor, ganhar em euro. E aí, Jefferson Sá, é fácil ganhar em euro? Ui. Seja muito bem-vindo ao Flor do Dia Cast. É uma honra te ter aqui nesta mesa. E conta a tua história para todas as pessoas possam ver e saber. O prazer é meu de estar aqui. E respondendo a sua pergunta já aí, vou começar dizendo que não é fácil ganhar em euro. Não é fácil, né? Vamos para a Europa. Ganhar em euro não é fácil como as pessoas pensam ou como as pessoas dizem. E nós que estamos aqui não somos milionários, não estamos vivendo a vida de luxo e de riqueza. Nós Mas é uma realização diferente. A gente tem que entender quais são os planos de Deus e a realização que acontece na nossa vida. O propósito de cada um, né? Propósito, sim, exatamente. E vamos lá, vamos começar então, Jefferson, contando da onde é que tu vieste. Olha, Da onde tu vens, Jefferson? eu venho de Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília. Eu nem conhecia Ceilândia. Ceilândia, quase ninguém conhece Ceilândia, mas Ceilândia é uma cidade que começou como uma favela. Começou lá nos anos 70, eu acho, 60 por aí. Como uma favela, era uma cidade que foi criada para erradicar favelas em Brasília. Então tinham várias favelas em Brasília, eles juntaram todas essas favelas e criaram uma cidade que se chamava Ceilândia. Então eu venho de lá. Então a minha origem é uma origem bem pobre, não é uma origem, era favela mesmo. Hoje não, hoje já é considerada uma cidade, é uma das maiores cidades do Distrito Federal, mas já foi uma favela. Então é de lá que eu vim. É de lá que tu vieste. Sim. E pronto. Tu conseguiu vencer na favela, né? Conseguiu crescer, conseguiu estudar. Olha, essa venceu na favela é exatamente isso. A gente escuta muito vencer na favela, questão de o pessoal falar de ostentação, de carros chiques e aquelas coisas todas. Mas no meu modo de pensar, vencer na favela é você ter uma vida digna. É você ter uma boa profissão, você dar o que a sua família necessita, o que a sua família precisa. Isso é vencer na favela. Se for dessa forma, eu posso dizer que eu venci na favela. Porque saímos de uma realidade muito precária para uma realidade estável, uma realidade boa. Uma realidade boa, Sim, estudou, te formou. Sim. Né? O teu pai também tiveram a honra de te ver formado na radiologia. Sim. Olha, foi da minha família, eu fui um dos primeiros a ter o curso superior. Hoje já meu irmão, alguns primos já tem curso superior, já mudou um pouco essa realidade. Mas na época eu fui um dos primeiros a me formar. A ter a formação. E isso foi um grande orgulho na família, para todos nós. Eu comecei fazendo educação física, que era um sonho de criança fazer educação física. Não tinha condição de pagar, não tinha condição, era muito caro o curso e uma empresa que eu trabalhava dava esse curso. Ela pagava a universidade. E essa empresa fechou e eu parei o curso no meio. Não tive como continuar porque não tinha condição de pagar. Não tinha como pagar. Então, passou algum tempo, eu me casei. Olha, eu me formei depois de casado. Depois de casado. Depois de casado. E... Eu achei que tu tinha te formado antes. Não, foi depois de casado foi que eu me formei. Então, olha, mais uma coisa. A gente não pode se enganar e pensar que não tem tempo para fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Porque quando eu me formei, eu já tinha mais de 30 anos.
é um pouco acima Isso da idade. agora tu falaste uma coisa que eu tava pensando essa semana, né? Sim. A gente pensa em estudar agora, eu tava pensando essa semana em estudar, não sei o quê. Vou estudar agora, já tenho os filhos, já. Mas é um erro que a gente comete. A gente se limita. A gente se limita por ter a família, por ter os filhos e por ser casado. A gente pensa, eu tava pensando essa semana assim, nem é pra mim mais. E é uma limitação que a gente coloca em nós. Quando eu entrei na faculdade, eu só tinha uma filha, hoje eu tenho duas. Só tinha uma filha, a minha primeira filha tinha, sei lá, 5, 6 anos. E no meio do curso, eu e a Raquel, minha esposa, fazíamos o mesmo curso. E ela engravidou no meio do curso. E eu me lembro que ela contou que levava, depois quando o bebê nasceu... A Sofia nasceu e nós íamos para a faculdade e levávamos a Sofia no bebê conforto e ela assistia aula junto com a gente. Ela estava ali junto com a gente, bebezinha, mas estava ali. Então, assim, a gente se limita em dizer que não pode fazer qualquer coisa, que não dá conta de fazer qualquer coisa, põe vários obstáculos, mas se tiver força de vontade... Se tiver persistência, resiliência, consegue fazer. E o que mais tem que ter é persistência, porque vai ter dias que a gente não quer fazer nada. Né? Não dá vontade de fazer nada. Dá vontade de não gravar nada. Dá vontade de não fazer nada. A gente está cansado de trabalhar o dia inteiro. Mas se a gente se propôs a fazer, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Para chegar lá na frente, como vocês levavam ela pequenininha. Agora eu me lembrei que a Raquel contava que eu levava ela no bebê conforto, colocava lá na sala de aula e vocês assistiam a aula para se formarem e não perderem. Sim. E depois se formaram, né? Sim, sim. E depois ela começou a dizer uma frase, né? Muito linda, muito bela. Isso foi a patroa. Isso foi bem depois, porque nós vivíamos... Vocês estavam estáveis no Brasil? Estávamos estáveis. Tinha casa? Sim. A gente morava em Ceilândia e eu trabalhava numa cidade próxima que se chama Águas Lindas de Goiás, que não é mais nem Distrito Federal, já é Goiás. É Goiás. Então ficava uns 20 quilômetros de casa. E eu passei num concurso para essa cidade, um concurso da Câmara Municipal, e eu trabalhava como agente de saúde. E isso ainda antes de me formar. O Jefferson é inteligente, né? Não. Passou no curso lá e passou não é inteligente. Não é inteligente. Eu acho que é persistência. Eu acho que a palavra é persistência. Eu acho que inteligência é uma coisa que é muito variável. Há vários tipos de inteligência. Tem a pessoa que sabe construir uma casa e às vezes ele não tem formação nenhuma, e ele constrói uma casa como ninguém. É uma inteligência. Tem outros que a inteligência é para cultivar a terra, é para plantar. Também não teve estudo e tem ali aquela inteligência. Não teve estudo, E tem aquela inteligência. Sabe. Eu tinha uma facilidade, desde a época da escola, do ensino médio, que eu não precisava escrever nada. Eu nunca escrevi nada. Eu ia para a escola e não escrevia nada. Os professores me chamavam a atenção, mas isso, na verdade, era um bloqueio que eu tinha, que eu tenho até hoje. É uma dislexia, porque eu troco letras, eu não faço acentuação gráfica, eu tenho muita... E mesmo assim eu me formei. Quando eu entrei na faculdade, os professores falavam: como é que você não faz anotações e você quer passar no curso? Eu falava: não, eu vou passar, vou fazer a prova e eu vou passar. E assim acontecia. Tinha alguns professores que me davam a prova oral. Eu tinha que fazer prova oral porque na hora de escrever eu tinha alguma dificuldade. Então, assim, eu digo que não é inteligência, é foco para algumas coisas que a gente tem e isso ajuda. Isso acontecia comigo, acontece comigo também. Quando eu fui fazer a carteira de motorista, o professor dizia assim para mim: não faz a prova que tu vai rodar. Porque eu fazia igual. Eu tenho uma facilidade assim de... Na hora da prova, eu sabia o que eu tinha que fazer. E na hora da prova, eu fiz o que tinha que fazer. Mas durante o percurso, eu não fazia. Eu não parava pro pedestre, sabe? E era uma coisa minha, que nem tu. Tu não anotavas, mas na hora da prova, tu sabia. Na hora da prova, eu sabia. Porque o interessante é que nesse concurso que eu fiz em Águas Lindas pra agente de saúde, teve a primeira prova. Foi eu, meu irmão, a minha mãe, fomos fazer a mesma prova. Aí nós fizemos, os dois passaram. E eu passei também, só que eu fiquei fora das vagas para entrar no concurso. Só que teve um problema lá na cidade e esse concurso teve que ser refeito. E eu peguei essa prova que eu tinha feito antes, que eu não tinha ido tão bem, e eu falei assim: eu vou estudar por essa prova aqui e por essa prova eu vou fazer. E aí
refez o concurso, eu refiz o concurso e aí eu me saí muito bem. Na primeira prova eu tinha ficado lá na posição 60 e alguma coisa. E já na segunda prova eu fiquei em 14º. Então, assim, melhorou bastante o meu posicionamento. Por isso eu entrei no concurso lá. E eu trabalhava nessa cidade como agente de saúde, visitava de casa em casa, via as pessoas, marcava consulta. Era mais ou menos isso que a gente fazia como agente de saúde. E como eu já tinha esse trabalho de agente de saúde, foi quando eu decidi voltar a estudar, foi quando eu fui fazer radiologia. Fiz a faculdade de radiologia e como eu já estava na área da saúde, lá em Águas Lindas, eu pedi um deslocamento, eu saí de agente de saúde para ir para o hospital, para trabalhar no hospital. Foi quando eu comecei a trabalhar no hospital. Na radiologia? Na radiologia, na minha área que eu tinha me formado mesmo. Então foi quando as coisas começaram a mudar e a melhorar para a gente. Foi quando a realidade começou a mudar. Começou a mudar e tu começou a pôr em prática aquilo que tu tinha que estudar. Sim, sim. E aí vocês estavam estáveis, tinham casa, tu trabalhavas na radiologia. Sim. A Raquel também trabalhava em casa, se eu não me engano. Sim, ela trabalhava de casa. E começou-se a frase, né? Vamos pra Europa, amor. Ganhar em euro. Eu lembro quando eu cheguei, a gente ouvia. Tu falavas isso, a gente ria tanto. Porque essa frase ela é marcante porque a gente... Na fábrica de leitão que você falou, era uma batedora de leitão. Aí agora... Sim. O ponto-chave que eu queria chegar é... Tu eras formado na radiologia, sim. Tu era técnico de radiologia, tu eras professor, tu também dava aula no Brasil. Quando eu entrei pro hospital, estava trabalhando no hospital, bem em frente ao hospital abriu uma escola profissionalizante. Nessa escola tinha um curso de radiologia. E um dos professores que coordenavam o curso de radiologia também trabalhava no mesmo hospital. E ele falou assim para mim: Jefferson, olha, você consegue ensinar bem o pessoal que vem aqui para o hospital, você ensina bem, você tem formação, você não quer fazer experiência e dar aula? Eu falei: olha, eu nunca dei aula, não é minha área. E eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio, entrei em sala de aula, primeiro dia entrei com as pernas tremendo, entrei meio com medo, mas eu gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto muito de comunicar. E foi onde eu me achei. Eu amo a área da radiologia, amo trabalhar como técnico de radiologia, mas eu também amava muito estar em sala de aula. Era um prazer estar em sala de aula, em contato com as pessoas, ensinar, e aquelas pessoas ali, você vê que as pessoas de fato estavam aprendendo, tanto é que hoje, muitos dos meus alunos desse curso hoje são profissionais e trabalham no mesmo hospital onde eu trabalhei um dia. Então, eu tenho aquela sensação de que parte da minha, vamos dizer assim, da minha missão de repassar o que eu aprendi já foi realizado. É lógico que eu ainda tenho vontade de voltar à sala de aula, quem sabe um dia que possa voltar à sala de aula. Vamos esperar, vamos ver o que acontece aí. E aí estava estável, era professor, era técnico da radiologia, era professor numa escola, tinham lá a casa. Sim. Estavam estável, mas né? Resolveram vir para a Europa. Resolveram vir a Portugal. A primeira coisa que eu gostava de saber de ti é, na altura, quando vocês decidiram vir, o que mais atraía vocês para aqui? Sinceramente, verdadeiramente, o que vocês pensavam? Vamos para Portugal porque lá é mais o quê? Sinceramente, primeiro eu fiquei bastante desiludido com a política no Brasil. Quando eu falo política, eu não falo de um governante específico. Eu falo da forma geral que a política acontece no Brasil. A gente vê muitas promessas, muitas coisas, e nada acontece. E, como eu falei, a gente tem 2 filhas. Sim. E o nosso objetivo, quando a gente falou vamos para Portugal, foi porque a gente não via uma melhora em tempo suficiente para que as nossas filhas tivessem acesso a uma boa educação e tivessem uma segurança de qualidade. A educação no Brasil é muito fraca. A educação no Brasil é muito complicada. Muito diferente daqui, né? Muito diferente, muito diferente. Então eu em si, eu nunca tinha tido esse desejo, esse sonho de sair do Brasil, de sair da onde eu estava. Como você disse, eu estava estável, nós tínhamos 2 casas, eu trabalhava no hospital, serviço público, eu dava aula, então a gente tinha uma vida
relativamente confortável. Mas a dúvida com relação ao futuro das nossas filhas era muito grande. Então, o que fez a gente sair do Brasil, o que fez a gente tomar a decisão de sair, foi exatamente isso. Foi as nossas filhas. Foi pensar no futuro das nossas filhas. Eu acho que a grande parte de nós que sai do Brasil, pronto, ouvindo os relatos e ouvindo as histórias, a grande maioria de nós que sai do Brasil sai pelo futuro, né? Para aquilo que vai ter no futuro. Sim. Para aquilo que a gente poderia dar para as crianças, né? A maioria de nós, quando vem de lá, vem com essa mentalidade. Sim. E foi uma decisão, assim, muito, vou dizer assim, muito direcionada por Deus e espontânea. Não foi nada planejado. Tem gente que fala que, eu planejei 1 ano, planejei 2 anos. Com a gente não foi assim. Aconteceu de um dia eu estar em casa e estar vendo alguns vídeos no YouTube e caiu um vídeo de um brasileiro aqui que vivia em Leiria. Eu vou tentar lembrar o nome dele agora, depois eu vou lembrar o nome. E eu falo. Aí, Rodrigo Sângelo, acho que é Rodrigo Sângelo. Não sei quem. É um negão, muito gente boa, muito bom de conversa. E eu vi a história dele e eu falei, Aqui em Portugal. Ele já em Portugal, vivendo em Leiria. E eu olhei assim e falei, a história desse cara é interessante. E aí, deixa eu ver o que mais eu acho sobre Portugal. E comecei a procurar. Comecei a me informar sobre Portugal. E eu me lembrei que um dos meus alunos do curso de radiologia tinha saído de lá de Águas Lindas e tinha vindo para Portugal. E aí eu falei assim, eu tenho um contato dele, eu vou ligar para ele. O nome dele é Cleiton Mendes, é meu irmão, olha, foi ele quem nos recebeu aqui. Foi ele quem abriu as portas pra gente aqui. Nós viemos e ele veio da cidade dele para onde nós estamos. Agilizou a nossa documentação, nos ajudou muito. A família dele acolheu a gente no primeiro Natal, que nós chegamos em outubro e o primeiro Natal a gente ia passar só. E ele, não, vocês não vão passar só, vocês vão vir aqui para minha casa. E foi assim uma coisa fantástica. É importante demais o primeiro Natal, né? Que a gente vai marcante. A gente vai passar sozinho o primeiro Natal. A gente já tá sozinho, olha. É importante quando alguém vem passar com a gente, não, vem estar com a gente, né? Sim. E esse meu aluno, meu irmão, eu vou colocar assim, é meu irmão porque quando a gente estava de lá, falava com ele e minha mãe com medo com essa história da gente sair do Brasil, da gente vir pra cá. Um dia eu conversando com ele pelo telefone, minha mãe, deixa eu falar com ele. Aí falou com ele e ele falou assim, não, pode ficar tranquilo aqui, o Jefferson é da nossa família aqui, pode ficar tranquilo. E de fato, foi assim que aconteceu. Hoje nós somos uma família aqui. Posso dizer que hoje nós temos uma família aqui também. Graças a Deus. Nós temos a família de sangue que está lá no Brasil, tá toda lá. E a família de coração que a gente adotou aqui. E a gente foi formando. Sim, a gente formou aqui. Então, o Cleiton foi a pessoa que foi me falando, aqui é assim, você tem que trabalhar muito, não é fácil. Não, e eu já abri a minha mente e falei bem assim, olha, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser complicado, vou ter que abrir mão de tudo que eu conquistei. Porque aí quando a gente vem, as pessoas, quando eu vim, quem tá em casa deve estar pensando igual, mas quando eu vim, eu pensei que era mais fácil. Pensei, a gente chega lá, vai trabalhar, eu sou de fábrica, mas tu não. Tu não era de fábrica, tu era do hospital, da radiologia, tu eras professor e tu chegaste aqui e tu foste professor? Não. Fui professor, mas diferente. Foste pra dentro de uma fábrica. Fui pra dentro de uma fábrica. Fábrica de leitões, na produção normal como todos. Como todos. Por quê? Porque quando chega aqui, o que a gente tem que fazer para poder entrar na área? Aqui, Primeira coisa é a gente vir com a cabeça certa. É a gente vir pensando. A não ser que traga muito dinheiro para ficar parado muito tempo, até que faça equivalência. Tem que ser muito dinheiro, porque quando transforma um real por euro. O euro já é, né? Tem que ser muito dinheiro. E a pessoa tem que ter muito dinheiro para ficar parada, até fazer equivalência no diploma, fazer equivalência no histórico escolar para poder entrar para a área. Tentar entrar para a área, porque não é assim. Além de você ter que fazer todo esse processo burocrático de validação de documentos, tem uma barreira que é muito real, porque você é um estrangeiro. As pessoas não conhecem as suas qualificações.
eles ficam com o pé atrás de te contratar naquela área. E de fato é uma coisa que vai acontecer. E é como também no Brasil, tu vai ter que te candidatar, tu vai ter que fazer o concurso, tu vai ter, como vocês fizeram agora. Foi. Né? E aí foste para a porta do Então, quando a gente saiu do Brasil, o Cleiton deu o direcionamento, saímos do Brasil, até então a gente ia para Leiria, que é uma cidade próxima daqui onde nós estamos, mas como Deus é quem direciona todas as coisas, ele encaminhou para que a gente viesse para Coimbra. A Raquel conseguiu um curso numa escola de culinária aqui, e ela veio, nós viemos para Coimbra por causa desse curso. Ficamos a uma distância de mais ou menos uns 60 quilômetros de onde o Cleiton estava, mas aqui foi o nosso ponto de partida. Chegamos aqui e eu tinha que trabalhar. A Raquel foi para a escola, ela não trabalhava. E primeiro que vocês chegaram aqui foi para um hostel. Foi para um hostel, Tá. Quando nós chegamos, fomos direto para o hostel. Foram para um hostel. E tem uma parte da história de vocês, do recomeço de vocês que eu gosto. Como é que tu procurava casa aqui? Porque tu não conhecia ninguém. O Cleiton tava lá em Leiria. Tava lá em Leiria. Eu não tinha ninguém aqui. A gente chega aqui, eu falei num vídeo já, morrer e nascer de novo, tá certo? A gente renasceu. A gente renasce. E quando a gente renasce sem conhecimento. Sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum. E chega aqui e vai andar pra onde? Pois. Olha, eu cheguei e a minha mentalidade ainda estava lá no Brasil. Porque lá no Brasil, quando a gente quer alugar uma casa, aqui não é nem alugar, aqui é arrendar. Mas lá no Brasil, quando a gente quer alugar uma casa, o que você faz? Você sai na rua e vai andando rua por rua, viu uma plaquinha de aluga, se para, bate na porta ou liga no número, conversa com a pessoa e negocia ali. Aqui é totalmente diferente. E eu cheguei com essa mentalidade aqui e nós no hostel, nós tínhamos uma semana no hostel. Uma semana. Nós viemos com uma semana no hostel. Olha como eu digo que não foi planejado, mas Deus estava no controle. Eu, a minha mulher, minhas 2 filhas e uma velha, que era minha sogra. Minha sogra também veio. Essa primeira fase ela decidiu que ia vir também para ajudar a gente, de fato ajudou muito, nos ajudou bastante. Mas estava eu com essas 4 mulheres, uma com 7 anos, uma com 11 anos, a minha esposa e uma velha. No hostel que a gente só tinha uma semana pago. E eu doido para arrumar alguma casa, porque eu sabia que daqui a uma semana eu ia ter que sair do hostel. E eu já não dormia mais, porque no primeiro, segundo dia, ok. No terceiro dia eu já comecei a ficar agoniado. Comecei a ficar agoniado, pensar para onde que eu vou. Que eu tirei minha família do conforto deles para estar aqui. Como é que eu vou fazer? E queria sair andando, como a gente fazia no Brasil. E a Raquel foi pé no chão, ela falou, não, pera, a gente tem que ver direito, porque isso não vai dar certo. Assim não vai dar certo, e aí nós sentamos e conversamos, aí ela, vamos procurar na internet, vamos ver como é que a gente acha na internet. E foi como a gente conseguiu o nosso primeiro arrendamento aqui. Foi um anúncio que estava no Facebook, a gente entrou em contato com a senhoria, com essa senhora que estava alugando essa casa. Na verdade era um apartamento, um T2, e graças a Deus nós chegamos até ela e ela foi muito gentil, nos recebeu. A gente tem um impacto a gente teve muita sorte quando chegou aqui, graças a Deus. Deus é muito bom demais. Sim. Porque tanto para vocês quanto para nós também a gente pegou uns senhorios bons que nos ajudaram, né? Porque até roupa, a nossa senhoria, quando a gente chegou, né, Charles? Até a roupa, tem roupa que eu uso até hoje, foi ela que me deu. Ela me deu a roupa toda para usar. E tem muita gente que fala nos vídeos que a gente vê no YouTube e nos relatos que falam que os portugueses são frios, que os portugueses... Não. É lógico que existe um preconceito por você ser estrangeiro, existe sim. Existe. Mas até hoje, em todos os lugares que eu trabalhei, em todos os lugares que eu fui, eu nunca tive problema com nenhum português. Eu acho que tudo depende muito da nossa postura. Da nossa postura. Da nossa postura. O que eu e o Charles falamos naquele vídeo,
a postura, nós estamos no meio deles. Sim. Nós estamos na cultura deles. A gente está entrando na cultura de um país diferente. Né? Então eu acho que o mínimo é respeitar. Sim. E eu acho que a gente faz isso muito bem. Quando a gente tem uma boa postura, a gente sabe conversar e sabe explicar a situação, você não tem dificuldade nenhuma. Eu não posso falar porque eu não tenho. Eu tive maior honra. Graças a Deus, Deus colocou portugueses na minha vida que me ajudaram. Sim. E eu gosto de ressaltar isso porque a gente chegou aqui sem nada, só com aquelas malas, né? Sim. E a realidade de todos. Um via uma coisa, ó, quer pra si, ó, tá começando, sabe? Foi muito bom esse recomeço. E eu me lembro que vocês sempre contavam também esse recomeçar de vocês do fogão, aquele. Sim. Nossa, eu não esqueço essa história, que tu passaste lá e a história do fogão é interessante, porque nós chegamos nessa casa onde a gente foi morar e na casa não tinha nada. A única coisa que tinha era o esquentador de água e tinha o balcão da pia. Era a única coisa. E aí as pessoas devem pensar, mas não levaram dinheiro suficiente. Pá, a gente traz dinheiro, mas se a gente for a comprar tudo no início, não pense que 100 mil reais chega. Se a gente for comprar tudo, for comprar carro, tem que comprar carro. Sim. Tem que comprar móveis, muitas vezes, toda a mobília dentro de casa. Tem que fazer o mês todo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar para trabalhar. Não sabe quanto tempo vai ficar parado aqui, né? Eu acho que a dúvida com relação ao financeiro aqui é muito grande quando a gente chega. Quando a gente chega, a gente traz um dinheirinho, sim. E não é muito dinheiro, porque quando transforma do real pro euro, o dinheiro se desfaz. E a gente chegou nessa casa, não tinha nada. É lógico que a gente poderia alugar uma casa já mobiliada. Mas paga muito mais. Mas aí, no longo prazo, ia ser muito mais caro. Aí vai pagar, por exemplo, se a gente quiser pegar uma casa aqui com a mobília toda dentro, vai pagar aí 700, 800 euros. Sim. Sendo que o ordenado mínimo é 875. Sim. Vai pagar um salário todo numa casa. Só na casa. Não tem lógica. Então, assim, a gente tem que vir com o pé no chão. E a gente conseguiu essa casa com um valor bom, porém não tinha mobília nenhuma. E eu saí para procurar trabalho e eu passei na frente de uma loja e do lado da loja tinha assim um armazém. E eu perguntei pro senhor, tinham os móveis na loja vendendo e tinha esse armazém do lado, tinha um fogãozinho lá parado, que eu vi que já era usado. E eu perguntei pro senhor, senhor, e esse fogão ali, o senhor vai vender ele por quanto? Aí o senhor falou assim, esse fogão não é pra vender não, esse fogão eu vou jogar no lixo. Eu falei, vai jogar no lixo? Mas ele não funciona. Ele falou, isso era de um cliente e o fogão ficou, o cliente deu esse daqui e pegou o outro e esse aí eu vou jogar fora. Aí eu falei, mas eu não poderia levar esse fogão para consertar? O senhor venderia ele por um preço bom? Ele, não, leva esse fogão, pá, leva esse fogão. E eu levei o fogão pra casa. Levei o fogão e dei uma limpeza nele e esse fogão me serviu muito tempo. Muito tempo. E ele funcionou bem, só precisava de uma boa limpeza. Com uma boa limpeza a gente consegue... Quando nós chegamos aqui, a gente ganhou muita coisa também. A gente foi muito bem recebido, muito bem. A gente foi muito ajudado. Não tem. E é importantíssimo, eu acho importantíssimo, mas é como tu falou, é o posicionamento de cada um. É o posicionamento. Se a gente se posicionar da forma correta. Tem gente que chega aqui só na misericórdia. Mas eu vou falar uma coisa também. Da mesma forma que tem muita gente boa, tem gente ruim. E gente ruim tem em todo lugar. Eu digo que gente ruim é igual formiga, tem em todo lugar. Eles mesmos dizem, aqui é igual no Brasil. Sim. Tem gente boa e gente mal. Gente boa e gente ruim. Então, assim, lógico que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas, claro. Porque a gente não conhece, não sabe, a gente tem que se resguardar. Então, da mesma forma que era no Brasil, é aqui. A diferença é que aqui a gente tem uma segurança. Tem uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida é diferente. E logo que a gente chegou, na primeira semana, eu consegui o arrendamento, a gente saiu do hostel no prazo, viemos para essa casa. Quando a gente chegou na casa, que a gente entrou na casa, a primeira coisa que eu fui foi procurar a escola para as meninas. A Raquel já estava indo para a escola dela, já tinha que ir para... Já tinha começado a vida. Já tinha começado a vida dela. E eu tinha que correr atrás das outras coisas. Então, eu fui procurar a escola para as meninas, consegui também rápido a questão da escola para as meninas, não demorou. Assim que eu consegui as escolas para mim, foi pronto, agora eu tenho que conseguir o trabalho. E aí, como é que eu ia conseguir trabalho? Eu falei, meu Deus, eu não posso ir para longe, porque
tinha comprado um carrinho, comprei um carro de 500 euros, que tá comigo até hoje, e eu não vendo olha, não tenho intenção de vender, nem adianta perguntar se eu vendo, porque eu não vendo, porque é o carro que a gente chegou e comprou e é um carro ótimo. É um carro Corsa, que marcou a história. é um Corsa, mas é um Corsinha guerreiro, é um tratorzinho, não estraga. 97. Um Corsa 97 há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. Paguei 500 euros. 500 euros. E ele tava bom. Bom, e ainda tá bom. Até nunca me deu nenhum problema no Corsa. Então, é um carro que eu não pretendo vender tão cedo. Eu falei pra Yasmin, a Yasmin hoje tem 16 anos, e eu falei pra ela que é o carro que ela, quando ela tirar a carta de condução, é o carro que ela vai dirigir, vai ser o Corsa. Então, é pra ela se preparar. Muito cuidado. É. Então, assim, a Raquel ia trabalhar ela tinha que ir com esse carro, ela tinha que estudar, na verdade, com esse carro, e eu tinha que arrumar um trabalho que fosse perto. O que eu fiz? Abri o Maps, vi onde tinha empresas, uma zona industrial, e abri ali o Maps, e a primeira empresa que eu vi estava escrito assim, empresa de carnes. Aí eu falei, vou lá, nunca fui açougueiro, eu vou lá ver o que é. Cheguei lá, uma fábrica muito grande e era um abatedor de leitão. E aí a gente saí do hospital, saí da aula para um abatedor de leitão. Eu acho engraçado, quando nós vamos falar dessa fábrica, os olhinhos brilham. Porque foi a primeira experiência que a gente teve aqui. Foi muito boa. Com o trabalho e, de fato, é a primeira experiência que você tem com as pessoas, com os portugueses em si. Porque a gente vai para o nosso apartamento, para nossa casa. E quase não vê ninguém. Quase não tem aquele contato. Você vai no mercado, compra uma coisa, mas é uma coisa rápida. As horas que voam. As horas voam, mas quando você começa a trabalhar, você começa a ter um contato direto com eles ali no dia a dia, como as coisas realmente são. Aí a gente se assusta muito. Eu gosto muito de ouvir a tua história, porque pra mim, pro Charles, era normal trabalhar em fábrica. Então a gente chegou aqui, fomos pra fábrica, né? Graças ao Jefferson. Mas o Jefferson vinha lá da radiologia, professor, pimba, dentro da fábrica, na congelação, no frio. Tem um vídeo teu. Sim. Acho que a gente pode colocar, né, Charles? Podia colocar eu mando o vídeo. Tu manda o vídeo pra nós. Ele fez um vídeo assim mostrando quantas roupas ele tava dentro da fábrica trabalhando. Sim. Com a carne, com o leitão, embalando. Sim, é uma coisa totalmente diferente. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui com 69 quilos. Eu pesava 69 quilos quando eu cheguei. Eu sou baixinho, eu tenho 1,68 m por aí. Cheguei com 69 quilos. Com um mês de trabalho nessa fábrica, eu tava pesando 59. Eu perdi 10 quilos, assim, rápido. Porque a minha realidade era totalmente diferente. Eu trabalhava praticamente no ar-condicionado. Trabalhava numa sala de radiologia que é fria, mas é um trabalho leve. Dava aula numa sala de aula com ar-condicionado tranquilo. Chegou aqui, você veio para um trabalho muito pesado, muito físico, muito pesado. Minhas mãos, ela arrancava o couro dos dedos assim no embalamento. No embalamento do saco. No embalamento dos leitões. Então, foi como já falamos aqui. Foi iniciado zero. A gente chegou, eu nunca tinha trabalhado numa fábrica, não tinha experiência nenhuma de fábrica. E foi uma loucura. Uma loucura. Foi um aprendizado. Né? Só que a minha postura sempre foi a mesma. Com as pessoas, com todo mundo, eu sempre fui muito brincalhão. Eu gosto de brincar com as pessoas, eu gosto de ser alegre. Onde eu canto, eu brinco, eu tiro brincadeira com as pessoas e o português é mais fechado. E às vezes eles ficavam me olhando assim, mas daqui a pouco eles já entraram na bagunça também e já estavam acostumados comigo. Mas o começo foi muito difícil, o começo foi muito complicado. É muito complicado até mesmo porque a gente não entende o que eles falam. Sim. Eu trabalhava com um rapaz que muito. Eu vou saber quem é, eu não vou dizer o nome, mas. Não, você vai saber quem é. Ele, muito querido, também é um grande amigo. E nesse último ano eu não tive muito contato com ele, mas eu sempre mando uma mensagem, sempre ligo, sempre converso com ele.
E ele chegava para trabalhar, eu acho que ele já tinha tomado uma meia garrafa de vinho. E ele veio de uma aldeiazinha pequena. Ele vem de uma aldeiazinha pequena. E lá o sotaque português é muito carregado, muito pesado. E ele falava comigo e eu não entendia. Eu não percebia nada do que ele falava. Mais de meio ano pra entender ele. E eu acho que eu saía e eu não entendia ele. E ele falava comigo, eu olhava pra ele, não entendi, repete. E ele falava, eu não entendi, repete, ele foi. Aí ele falava um palavrão que é muito comum. E eu pensava que era pra mim, que era comigo aquele palavrão, mas é um palavrão que é comum normal, aqui, que é comum. E esse é um choque que eu levei também quando cheguei aqui. E no Brasil é um palavrão que é quando as pessoas falam, é chamar pra briga, é pra chamar pra porrada, tá no limite. E aqui é muito comum. É muito comum. Sai da boca dele. E esse começo foi muito assim tenso, porque eu achava que ele estava querendo me chamar pra briga. Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, quando você fala isso, você tá mesmo querendo me chamar pra briga? Ele, não, pô. Aí eu, porque isso aí no Brasil é chamar pra briga. Aí ele, não, é porque a gente fala mesmo, não se preocupe. E ele ficou meu amigo, fizemos amizade, ele ficou meu amigo, muita gente boa, eu gosto muito dele. E é isso. E aí, tu teve a experiência nessa fábrica, depois tu foste para outra fábrica, porque a gente quer correr atrás de algo melhor, né? Quando a gente chega, a gente aceita o primeiro trabalho. Já. Aceita o primeiro trabalho, porque a gente tem que fazer dinheiro, tem que fazer euro, porque... Não é só tirar viver em real rápido acaba. Eu lembro que tu e a Raquel sempre falavam que quando chegar aqui vocês têm que trabalhar para começar a gastar em euro, que quando estiver gastando em real vai tudo. Enquanto a gente está gastando em real, o dinheiro evapora. Evapora e é muito rápido. E a gente não tem essa noção. Pensa que aquele dinheiro que a gente traz vai segurar por um certo tempo e não é assim. Não é assim. Quando a gente chega, tem que vir com a mentalidade preparada para... Tem que comprar muita coisa. Sim, para trabalhar e para ganhar em euro. Eu sempre falo que a gente se preparou para passar fome, se fosse preciso. Porque eu e o Charles mesmo se preparamos, porque tu vai atravessar o oceano, tu não sabe o que vai ter lá. Não sabe se vai levar um golpe ou não, a gente não sabe. Quando a gente vem pra cá, a gente se prepara pra passar fome. E o Charles sempre dizia, se nós tiver que comer arroz o mês inteiro, vamos comer só arroz. Mas graças a Deus não precisou. Não foi preciso, que bom, graças a Deus. E aí, tu seguiste trabalhando, foi trocar o emprego, que é normal, que a gente vai querer tentar algo melhor. Foi pra uma outra fábrica, trabalhou um período lá. Sim. Depois trocou de novo. Tudo fábrica. Sempre fábrica. Até porque nesse período tu estavas a fazer o que da tua documentação lá? Primeiro, eu já fui, quando eu cheguei, eu já procurei saber como é que eu fazia para validar os diplomas. E aí é uma dificuldade enorme para validar. Tem que pagar para validar, né? Tem que pagar, tem sobretaxas. Só que eu não... Olha, a dificuldade da gente é a gente não ter informação correta. A melhor coisa que você pode fazer é se informar a respeito de qualquer coisa. E eu não encontrava a informação de como eu fazia para validar as minhas credenciais que eu tinha no Brasil para cá. E um dia, por Deus iluminou, e eu caí num vídeo de uma brasileira, uma senhora brasileira, que tinha a mesma profissão que eu, que era formada em radiologia, e que tinha feito o processo de validação aqui. E aí eu procurei as informações que ela deu nesse vídeo, eu fui me informar, fui à procura do Ministério da Saúde daqui, foi quando eu encontrei o caminho que eu tinha que seguir. Aí sim as coisas começaram a ficar diferentes. Eu iniciei o processo da forma correta. E o teu curso, tu não precisou ir para a sala de aula, né? O meu curso não, porque o meu curso se enquadra numa especificidade aqui. Tem um enquadramento. Ele se enquadra aqui num critério que é para diagnósticos e terapia. Okay. Eu não precisaria voltar à sala de aula, desde que o meu curso fosse equivalente ao daqui. O que eu precisava fazer era pegar o meu histórico, juntamente com o diploma, e enviar para o Ministério da Saúde, e eles iriam avaliar lá. Então eu fiz esse processo, eles avaliaram, viram que o curso era compatível com o curso daqui, e como eu já tinha trabalhado no Brasil na área, e como eu já tinha dado aula, isso me favoreceu. E aí eu consegui pegar a minha credencial do Brasil, e eles emitiram um formulário lá, uma declaração lá,
E eu trouxe essa declaração, que eu já tinha trabalhado lá, e eu consegui fazer a documentação. Mas isso demorou mais ou menos 1 ano e meio. E foi a forma mais rápida que eu encontrei. Que tu encontraste e as coisas aqui, quando é relação a documento, em Portugal demora muito. Demora muito, porque aqui é assim. Aqui não é... Muitas vezes no Brasil a gente tem uma padronização de atendimento. Se você está lá no sul, o atendimento é igual a quem está no norte, a quem está no centro. É lei, vale ao Brasil todo. Se você for no INSS do Rio Grande do Sul, eles têm a legislação que fala que você tem direito. Se for no norte, a legislação é a mesma. É a mesma? Aqui também deveria ser assim, a legislação é a mesma. Porém, a interpretação aqui vai de acordo com a pessoa que te atende. Então, assim... Vai de acordo com o dia dela. E com o dia dela, porque... Às vezes você chega num dia, aquela pessoa tá de mau humor e esquece. Aqui é uma burocracia para fazer o utente, né? Quem vem como a gente veio na altura, quando nós viemos como turista. Sim. Pô, chegamos aqui e manifestamos residência. Hoje não se faz mais isso, porque o governo fechou. O processo já mudou. Não, já mudou isso tudo, então quem tá pensando em vir já não venha, porque como turista não dá. Mas eu lembro que eu fui lá para pedir o utente. A mulher disse que não dava. O utente é o número para consultar no posto de saúde. Tem que ter um número para consultar lá, né? Senão tu não consulta no posto de saúde. Aí eu fui lá e ela disse não, que eu não podia porque eu não tinha residência, né? Não tem residência no país. Aqui tudo tem que ter a residência, né? Sim. Tudo a gente tem que ter residência. Até quando sai o nosso cartão de residência, a gente quer andar com ele na testa. Porque tudo. Eles pedem residência para tudo. E aí até para alguns empregos, até para alguns empregos. Hoje em dia é para todos. Sim. Mas naquela altura até para empregos. Sim. E eu me lembro que eu voltei embora e falei pra Raquel, olha, eles não me deram o utente porque eu tenho que ter residência. Ela disse, não, amanhã volta lá. E se calhar ela vai te dar. No outro dia eu voltei e ela sim, fez tudo lá, me deu o utente provisório, a mesma pessoa. Ali. E lembra que nós falávamos disso? Acontece muito aqui, é assim. Sim. Cada região, cada cidade, faz conforme aquilo que eles... Né? Conforme eles interpretam, conforme eles entendem. Interpretam, sim. Exato. Então, assim, a dificuldade maior aqui em fazer essa documentação é isso, porque a gente cai nessas barreiras de interpretação da pessoa que atende e tudo isso demora mais o processo. Mas enquanto estava a correr esse processo, eu tinha que trabalhar. Então, não vai ficar só... Eu trabalhei em fábrica, no abatedor de leitão, eu trabalhei em armazém, eu trabalhei... com serviço de limpezas, com serviço de limpeza. E todo o trabalho que a gente faz é digno. Nunca me neguei a fazer nenhum trabalho porque eu sabia. E aqui não adianta pensar que a gente ganha mais que o salário mínimo, que a gente não é o ordenado ganha. Mínimo sempre. Qualquer empresa que você vai... Até ganha um pouquinho mais, a depender da demanda da fábrica. Se a fábrica não quer te perder, não quer que tu vá embora, ela te paga um pouquinho mais para tu ficares. Um pouquinho, que não é grande coisa. Não é muita coisa. Mas para não perder aquele funcionário que é bom, eles fazem isso. É outra diferença no Brasil. Porque no Brasil, se você está numa empresa, se você tem um cargo de supervisor, você ganha um salário equivalente ao supervisor. Se você está no cargo de gerente, você ganha equivalente a um cargo de gerente. Aqui não, aqui é basicamente todo mundo mesmo ordenado e eles quando querem, eles dão um agrado, dão uma coisinha assim. Mas nada muito fora do ordenado mínimo. Fora do salário mínimo. É lógico que pode acontecer diferente em outras localidades. Isso pode acontecer. Varia, porque nós estamos falando... Sim. Eu estou falando da realidade de Coimbra. Da realidade de Condeixa e Coimbra. Onde a gente vive, onde a gente trabalha e é onde é que a gente teve contato. Pode ser que outras regiões seja diferente. Eu acredito que Lisboa seja diferente porque é maior, tem mais oportunidades, tem mais gente. Eu acredito que lá seja diferente. Só que tem um contraponto também. O ordenado vai ser maior, mas o custo de vida também vai ser maior. O arrendamento vai ser mais caro. Então, o custo de vida vai ser... Na verdade, Lisboa, Leiria, eles pagam mais, pelo que a gente andou a saber. Paga um pouco mais, mas aí tu gasta mais também porque a renda é mais alta e o custo de vida é mais alto, né? Como no Brasil, de cidade para cidade. Então, a gente tem que vir preparado para isso. Tem que vir preparado para assumir qualquer trabalho que for necessário. Na humildade, porque nós não estamos no nosso país. Até você conseguir entrar para sua área. Até você conseguir realmente migrar para sua área. Validar o diploma, validar o histórico.
tem que esperar porque isso demora, Sim. né? Dependendo. Pode ser que tem região que é mais rápido. Sim. Mas depende. Aqui demorou. E depois tu fez o concurso? É concurso que eles dizem? Aí eu consegui fazer a documentação, validar, recebi as credenciais para trabalhar como técnico de radiologia. E entreguei muitos currículos. Mandei currículo para toda a clínica que tinha. Mandei e nada de ser chamado. E eu já estava perdendo a esperança de voltar para a área, porque era muito complicado de entrar na área. Então eu ficava naquela, poxa, não vão me contratar, não vão me chamar. E eu, um dia, acho que foi no aniversário de uma amiga nossa, tinha um casal que estava trabalhando no hospital. Sim. E esse casal falou assim, olha, tem um concurso público aqui para trabalhar no hospital de Coimbra e funciona, e explicou como é que era o processo. Aí eu falei, vou ficar atento, quando surgir a vaga para minha área, eu entro. E eu ficava sempre entrando no site do hospital para ver quando saiu o concurso. Saiu o concurso para uma outra área, que é para a área de auxiliar. Eu falei bem assim, olha, vou entrar como auxiliar. Uma vez eu estou lá dentro, eu fico sempre atento. Quando surgir concurso para a área da radiologia, eu faço. Fiz o concurso para auxiliar, passei, fui classificado, não me chamaram. E, enquanto estava nesse processo do concurso de auxiliar, abri o concurso para radiologia. E aí eu fiz o meu cadastro, participei do concurso e fui aprovado. E eu estava naquela, e não sabia se ia sair primeiro de auxiliar ou de técnico de radiologia. E eu fiquei esperando. Até que eu já estava trabalhando no lar de idoso nessa altura, estava trabalhando no lar. Também trabalhou no lar. Trabalhei no lar, olha. No lar de idosos. Aqui em 4 anos eu adquiri várias profissões. e eu estando no lar, saiu a vaga do concurso para radiologia e hoje, graças a Deus, eu voltei para minha área, estou de volta trabalhar na minha profissão, no que eu gosto de fazer, no que eu amo. É um trabalho que é muito gratificante. Eu gosto muito de estar no hospital. Parece estranho as pessoas falarem assim, eu gosto de estar no hospital, mas é onde a gente exerce a função para aquilo que a gente estudou. E a minha função, eu penso que é um trabalho que é primordial no tratamento das pessoas e que sem o profissional da radiologia, os diagnósticos seriam muito mais complicados. Então, eu estou ajudando a tratar pessoas. Então, estou ajudando, seja num bloco cirúrgico, seja no raio-x convencional, seja no atendimento da urgência, em qualquer área que a gente esteja no hospital trabalhando ali em prol do doente, em prol daquela pessoa que está ali precisar de cuidados. Então, para mim é muito gratificante estar no hospital, estar trabalhando na minha área e é muito importante essa percepção de que é difícil, é duro, a caminhada é longa, mas uma hora vai chegar, uma hora a gente consegue. É aquilo que a gente falou no começo da conversa, né? É a gente ser persistente, a gente continuar, insistir no que a gente quer fazer, no que a gente se propõe a fazer e não desistir. É ter paciência para esperar. Paciência também é importante. É ter resiliência para lidar com as situações, as circunstâncias, e não são poucas. Sim. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, a Raquel falou assim, graças a Deus que vocês chegaram, porque tu tava já que nem um doido. Eu tava endoidando. Tava ficando doido já, depressivo, e disse ela, graças a Deus que vocês chegaram, porque o Jefferson deu uma realçada. E o que eu queria saber daquele momento? Quando tu tava assim meio depressivo, né? Por quê? Sim. Falta de pessoas. Quando a gente está lá no Brasil, a gente não percebe. Não sei se vocês todos vão entender. A gente não percebe a quantidade de pessoas que está na nossa volta, aquele apoio que a gente tem ali. E muitas vezes a gente está estressado com algumas situações e não... você quer extravasar de algum jeito. Aquele vizinho que eu não posso mais ouvir a voz, daquela pessoa... Tá. Beleza. E lá no Brasil a gente tinha algumas válvulas de escape. Eu ia pro futebol, eu tinha o grupo da igreja, eu tinha os meus tios e primos que a gente se reunia no final de semana e ia jogar dominó. Então tinha muita coisa que a gente fazia ali que muitas vezes a gente não dá muito valor
E quando a gente chega aqui e percebe que não tem mais aquele grupo ali em volta, a gente sente. E a gente fica muito solitário. Muito solitário, muito isolado. A Raquel estudava a semana inteira e eu trabalhava pesado a semana inteira. Nessa altura era a altura que eu estava na fábrica de leitão. Então eu estava trabalhando muito pesado, chegava em casa exausto, todo machucado, todo machucado e não tinha válvula de escape. Não conseguia essa válvula de escape. Uma coisa que me ajudou muito foi a igreja. Quando a gente chegou, uma das primeiras coisas que a gente fez foi conseguir trabalho à escola das meninas e na primeira semana que a gente teve a oportunidade, a gente foi para a igreja. E na igreja a gente encontrou muita gente também que estava na mesma situação que a gente, que tinha chegado há pouco tempo, outros que estavam há mais tempos. E a igreja ajudou muita gente. Porém, a igreja, a amizade da igreja, eu digo que é uma amizade um pouco diferente. É diferente do... Não é aquela amizade de você ter o companheirismo, estar dentro de casa, e são pessoas estranhas. A primeiro ponto era pessoas estranhas, a gente não conhecia assim bem. Não é igual aos finais de semana com a família, não é o pai e a mãe, é diferente. Não é a sogra, não é o tio e a tia, o primo. É diferente. Então, assim... Às vezes, quando a gente tá lá, a gente não dá valor. Não, a gente não nota. A gente não nota esses momentos. Tá aqui, uma das primeiras coisas que a gente aprende é esse valor. Esses momentos em família, junto com os amigos, são muito importantes. E eu digo que eu até apelidei de síndrome do imigrante esse período. Porque eu acho que todo imigrante passa. Em algum momento, principalmente nos primeiros meses ali, passa por isso. Porque a gente chega, a gente se vê num local totalmente diferente, com pessoas estranhas, a gente não conhece ninguém, você não tem com quem falar, você não tem com quem conversar, você não... Começa os desafios, meu Deus do céu, e agora... aquela correria do trabalho, aquela correria... Eu lembro que quando eu ia para a fábrica, né, graças ao Jefferson, a gente também começou na mesma fábrica que o Jefferson, graças a Deus. E eu vou dizer assim, eu acho que tu vai concordar comigo, e o Charles vai concordar comigo também. De todos os trabalhos que tu já trabalhaste aqui, em termos de pessoa, a fábrica dos leitões era o melhor ambiente. Era o ambiente. O trabalho era muito pesado. Mas nós não sentia tanto quanto os outros lugares, por causa das pessoas. Eu falo isso, o ambiente muda muito, porque nós éramos também muitos imigrantes, porque lá tinha nepaleses, os ucranianos, venezuelanos, quem mais? Mexicano, francês, e os portugueses. Nós éramos uma mistura e era bom demais. Era um ambiente... a gente trabalhava... O trabalho era pesado, mas o ambiente era leve. Era leve. As pessoas tornavam aquilo leve. Foi muito acolhedor. Uma história legal da fábrica foi que no primeiro dia que eu cheguei para trabalhar, aí eu cheguei, aí o gerente da fábrica me levou para uma gerente era fantástico. O gerente me levou para uma área lá e falou: você vai trabalhar aqui. Aqui é assim, você chega para trabalhar, o gerente olha para você vai trabalhar aqui. Trabalha aí, pronto. Trabalha. É só assim, trabalha. Aí me botou numa sala para trabalhar e na sala tava eu, tinha um nigeriano que só falava inglês, tinha um português mudo e tinha um português gago. E eu penso numa equipe fantástica. Fantástica. O mudo queria mandar, o gago ia retrucar e começava a gaguejar, o nigeriano I don't know. E eu ali no meio, eu falei: Jesus, que loucura. E aí naquele momento tu pensou assim, né? Eu pensei, doido, que lugar é esse? Mas era um ambiente muito bom, era um ambiente muito bom. Eu também já saí de lá, já trabalhei em outra fábrica e já estou agora na limpeza. E é um ambiente muito bom lá, e era fantástico por causa das pessoas. Lá nós conhecemos muitas nacionalidades e a gente ouviu muitas histórias das pessoas, muito incrível. Que sofreram bem mais que nós, outros não sofreram e pronto. É a realidade de quem vai recomeçar em outro país, em outra cidade, em outro lugar. É o recomeço de cada um. E diante de toda a tua trajetória com a tua família, desde o dia que tu decidiste lá no Brasil que vocês iam pra cá,
hoje, 4 anos depois, valeu a pena? Olha, eu não vou dizer que valeu a pena, eu vou dizer que está valendo a pena. Está valendo a pena porque ainda não se concretizou todos os nossos objetivos. Os nossos objetivos eram o quê? Quando a gente saiu de lá, era que as meninas tivessem uma educação de qualidade e que tivessem segurança. Eu e a Raquel, nós éramos o segundo plano. A gente estava ali em segundo plano. O importante era que as meninas tivessem acesso a uma boa educação, que elas tivessem segurança, elas pudessem ir e voltar da escola sem medo, pudessem ter a liberdade de estar na rua, É uma coisa que a gente, infelizmente, a gente não tinha onde a gente morava. E aqui é interessante isso, porque as crianças, elas vão pra escola de ônibus, De né? ônibus, sozinhas. Vão e voltam sozinha e aí... As minhas meninas vão pra escola hoje sozinha. A minha mais nova hoje tem 11 anos, ela vai pra escola sozinha. Eu não tenho preocupação, a gente não tem essa preocupação, porque lá no Brasil não ia deixar. Nunca, no Brasil nunca eu ia deixar as meninas ir pra escola. Então, eu tenho meu irmão no Brasil que ele é policial e as filhas dele, ele deixa na porta da escola e busca todos os dias. Não havia deixado também. Então, assim, é isso o que a gente veio buscar, a gente qualidade de vida. Essa qualidade de vida a gente está alcançando. Não vou dizer que aqui a gente tem uma vida confortável, assim como era no Brasil. Ainda tem muita dificuldade. Como você falou agora há pouco, o ordenado é sempre o ordenado mínimo. É o suficiente para a gente viver? É o suficiente. E uma coisa que é muito importante que quando a gente chega aqui, e eu queria deixar claro, é que quando a gente ainda chega com a mentalidade do Brasil. E a gente aprende a mudar essa mentalidade. Esse é o maior aprendizado. Eu acho que é o maior aprendizado do imigrante, principalmente aqui. Porque quando a gente chega aqui, a gente chega com aquela mentalidade do Brasil que a gente gastava o que não tinha para ter as coisas. Para ter as coisas. E aqui a gente aprende a ter as coisas quando a gente pode comprar. Quando a gente pode comprar, a gente compra. Quando a gente não pode, não compra. Isso é o maior aprendizado que a gente teve aqui. Esse foi o maior aprendizado que a gente teve aqui, é o financeiro. A gente teve que aprender. O financeiro aqui é muito importante, a gente ter aquela consciência assim, olha, não tem cartão de crédito, não tem crediário, não tem essa questão de você ir lá na loja e eu vou comprar uma televisão em 10 vezes, 12 vezes. 12 vezes, 18 vezes, igual tá no Brasil. Não. A televisão custa 2 mil euros, eu vou lá e comprar em 12 vezes. Não. Esquece. A não ser que tenha o cartão de crédito parcela, né? Sim, mas assim, não é como até o cartão de crédito parcelado. Hoje tá tendo mais lojas, quando a gente chegou tinha menos. Hoje tá tendo mais lojas que estão parcelando no cartão de crédito, mas não é um hábito do português parcelar. Não é um hábito deles. E a gente aprende isso. E a gente aprende isso com eles, mas a gente também, o que a gente tem que fazer? Vai pedir pra quem? Não tem. Vai pedir pro pai e a mãe mandar lá? Não tem. Vai converter pra cá, vir em nada, não vale a pena. Então, assim, aqui a gente aprende a se controlar, vamos dizer assim, a se controlar e a evitar fazer custos, fazer gastos que a gente desnecessários. E no Brasil a gente não tinha muito isso, a gente vamos dizer assim, é direcionado a gastar. A gente é meio que, se você não tem tal coisa, você não tá bem. Se você não tá andando num carro 2020, você não tá bem. Não tá bem. Tem que trocar de carro todo ano. Paga um, compra o outro. Acabou de pagar um. Era que o Charles fazia. Acabava um carro, comprava. Não, tem que comprar um mais novo. E aqui, o nosso carro, nós temos um dos nossos carros que é 98. O Cossinha é 97. E anda super bem. E tá me servindo bem e vai continuar me servindo. Eu sempre falo. E assim, é lógico que quando a gente tiver condição, a gente vai trocar o carro. A gente vai trocar. Só que a gente aprende a priorizar outras coisas. A gente tem objetivos e a gente quer passear, chegar a esses objetivos, conhecer lugares, sem se endividar. Sem se endividar. Porque, por mais que a gente tá aqui, a gente não consegue andar em todo lado. A gente tem que planejar, tem que esperar. Se a gente quer fazer uma viagem mais longa, a gente trabalha normalmente mais horas. A gente faz hora extra. A gente tem 2 trabalhos. Antes de gastar. Lá no Brasil a gente gastava antes de pagar. Primeiro ele gastava e depois pensava em como é que ia pagar. Eu sempre falo que se nós estivéssemos no Brasil hoje, o Charles nós fazia diferente. Nós ia fazer como é aqui.
Porque lá nós comprávamos muito com o cartão de crédito, pagava um carro, comprava outro. Para quê? Então, eu acho que hoje a gente está alcançando os nossos objetivos que a gente veio buscar. As meninas estão na escola, estão tendo uma educação boa, Isso 4 anos depois. Vocês estão começando a concretizar os objetivos. As coisas não acontecem. Não acontecem de imediato. É igual abrir uma empresa. O lucro não é imediato, é depois. É depois. A gente tem que pensar a longo prazo. A longo prazo. E o nosso pensamento a longo prazo é o quê? Primeiro, o nosso objetivo é que as meninas se formem, tenham uma educação boa e se formem. Depois delas se formarem, aí a gente começa a pensar na nossa aposentadoria, na nossa reforma. Então, ainda não é pensamento nosso voltar para o Brasil. A gente ainda não tem planejamento de voltar ao Brasil. É lógico que muita coisa pode acontecer. Só Deus sabe. Daqui para lá, e só Deus sabe. Assim como a gente, quando veio para cá, foi decidido em 6 meses, quando a gente falou que via, até entrar no avião foram 6 meses. E se Deus direcionar a nossa vida para ir daqui para o Brasil ou para outro lugar que seja, é Ele que está na frente. Então, assim, o nosso planejamento hoje é que as meninas continuem a estudar, cheguem aproveitar bem a escola, à universidade, aqui, né? Sim, tenham acesso a uma educação muito boa, elas têm acesso ao inglês, a línguas. E sair para estudar de manhã e volta à tarde. É o dia inteiro na escola, sim. Então, assim, é diferente. E a gente tem alcançado isso. Quando isso se concretizar, que as meninas estiverem formadas, aí a gente pensa no próximo passo. A gente vai assim, escalando. Cada dia, cada momento a gente vai pensando na próxima etapa. E estar aqui em Portugal é abrir portas para muitos outros países, muitos outros lugares. Sim. É um abrir os horizontes e conseguir, né? Sim. E só a questão de eu já ter validado a minha documentação de radiologia já abre portas em outros países aqui na Europa. Se, por exemplo, precisar de profissional na Espanha, com a minha credencial portuguesa, eu posso trabalhar na Espanha. Então, assim, são coisas que uma coisa vai abrindo portas para outras. Então, se a gente quisesse hoje sair de Portugal e ir para outro país da União Europeia, já estaria mais fácil. Lógico que não é tão simples, mas já estaria mais fácil de se conseguir. Agora, também não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora é se manter aqui e continuar até as meninas estarem encaminhadas. Né, para a vida delas. Sim. Bom, Jefferson, para nós encerrar esse vídeo, eu não sei se tu quer deixar uma mensagem pro pessoal de casa, tem alguma coisa em mente, quer dizer alguma coisa para quem pensa em recomeçar a vida. Bem, para quem pensa em recomeçar a vida, seja no Brasil, seja aqui, em Portugal, seja em qualquer lugar. Trocar o trabalho. Primeira coisa que eu recomendo é ore, coloque nas mãos de Deus, que Ele é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Tudo na minha vida que aconteceu foi porque a gente sempre botou os nossos planos na mão de Deus. A gente nunca, lá em casa, a Raquel, a gente nunca fez nada sem antes apresentar para Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente apresenta para Deus e fala bem assim: Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade. Se for feita a sua vontade, tá ótimo. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, é porque não foi da vontade de Deus. Então, primeira coisa é orar e apresentar os seus planos na mão de Deus. Depois disso, planejamento. Planejamento é se planejar, se preparar. Eu quero montar uma empresa. Ore, apresente a Deus e planeja. Se planeja, vê qual hora que você vai montar, o que você vai fazer, faz um plano de negócio, faz um estudo de regional, vê o que se aplica e vai e faz. O mais importante é fazer, não é ficar parado, porque às vezes a gente coloca na mão de Deus e cruza os braços e fica esperando. E Deus é um Deus que Ele age onde a gente não pode agir. Então, mas onde a gente pode agir, a gente tem que agir. Então, se a gente quer uma mudança, a gente tem que agir. Deus nos permitiu vir para cá, para Portugal. Mas a gente teve que agir. A gente teve que fazer várias coisas para poder chegar até aqui, onde nós estamos hoje. Então, assim, tudo é na vontade de Deus, mas a gente também tem que agir. A gente tem que botar a mão no arado, a mão na obra e fazer acontecer.
Trazer Então, a fé, né? se você tem um sonho de mudar de vida, de mudar a realidade, pode acontecer. Pode, só depende de você. Vem pra Europa. Vem pra Europa, amor. Ganha dinheiro. Vamos encerrar esse vídeo, então. Muito obrigada para você que ficou até o final do vídeo. Espero que essa história tenha ajudado a esclarecer um pouco mais do recomeço aqui fora. Espero que tenha servido para vocês, que tenha sido uma história legal, porque a gente gosta muito de ouvir o Jefferson contar da área que ele veio, para onde ele veio aqui em Portugal, para vocês terem uma noção que as coisas não são fáceis aqui e que não é assim como normalmente as pessoas contam, que tem um trajeto, tem um processo para passar para poder chegar até a área. Ele chegou, graças a Deus, hoje ele está na área dele, trabalha com aquilo que ele gosta e com aquilo que ele se formou lá no Brasil, hoje ele exerce aqui em Portugal. Está muito feliz e nós também estamos. Muito obrigada para vocês que ficaram até o final do vídeo. Se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos que serão muito sensacionais também, tem muita história boa vindo. Ativa o sininho para não perder a notificação quando um vídeo novo subir no YouTube. E até o próximo vídeo. Um beijinho para todos.